Gente, o que é a TCC, então, né? Terapia cognitivo-comportamental. Ela foi criada por Aaron Beck, é, lá na década de 1960. Ele iniciou um trabalho muito bacana de empirização, digamos assim, desses processos. E a terapia cognitiva, ela é uma terapia estruturada, ela trabalha com uma curta duração, focada mais para problemas pontuais. Atua na modificação dos pensamentos, comportamentos, e ela trabalha principalmente essa tríade, que é pensamento, emoção e comportamento. O que significa isso? Algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre, não são as situações que interferem nas emoções e nos comportamentos da pessoa, mas sim não são as situações, mas a forma de pensar sobre essas situações que interferem. E é justamente nessa premissa que a TCC trabalha. Então, a gente trabalha essa reestruturação cognitiva para que o paciente, para que a pessoa ela tenha uma percepção mais realista e possa gerenciar mais as suas emoções para se comportar de forma que os resultados estejam coerentes com aquilo que ela quer de verdade, né? E acaba que algumas distorções cognitivas, que é a forma como a gente fala sobre essa percepção muitas vezes irrealista, justamente nisso que a gente trabalha, né? Então, assim, dentro disso tudo, para as pessoas que estão começando uma nova profissão ou tendo que escolher isso é bem junto com essa saída da adolescência para a vida adulta, de grandes responsabilidades, né? As pessoas que saem do ensino médio, por exemplo, já vão para uma universidade. Então, assim, são mudanças muito grandes e são ao mesmo tempo, né? E aí cai uma responsabilidade muito grande sobre elas. E isso gera uma ansiedade, óbvio, né? E aí eu quis convidar o Dr. Tiago, porque, assim, é uma parceria que a gente faz com esses estudantes, principalmente, né? E que traz um resultado muito legal. Sim, muito importante, porque quando a gente fala terapia ou psiquiatra, muitos pensam na questão ainda da loucura, né, Jara? Então a gente sabe que, infelizmente, isso além de ser uma forma preconceituosa, né, não existe essa palavra assim, a gente trabalha com loucura, a gente trabalha com alguns problemas, né, que acontece no cérebro, assim como o organismo, como todos os órgãos, pode ter seus problemas e a gente poder auxiliar na reabilitação. Então, quando a gente fala assim, eu vou ter um problema com o psicólogo, psiquiatra, geralmente a pessoa se sente até ofendida, né? Tipo assim, nossa, como assim? Eu vou ter que ir tudo. Só que eu falo que terapia, todo mundo, ela precisa, porque não quer dizer necessariamente doença ou transtorno. As adaptações da vida, isso pode ser muito frequente, são muito frequentes, e, ao mesmo tempo, são mudanças, às vezes, bruscas. Então, às vezes a gente tem envolve questões genéticas e questões familiares, né, o ambiente. Então, cada pessoa é diferente uma da outra. Então, isso faz com que a pessoa seja, às vezes, mais resiliente, outras menos. Então, precisamos o quê? Desse suporte para poder nos ajudar nessa reabilitação a encarar o dia a dia. Então, a gente fala que não precisa necessariamente doença. Como a gente fala que pegamos muito estudantes, porque gera essas questões de planejamentos e idealizações. Então, você pega um garoto que está indo, né, para o ensino médio, já começa a visualizar a profissão. Não, eu quero ter a profissão A, B ou C, já começa a estudar, idealizar, consegue passar, por exemplo, num vestibular, num Enem, na faculdade que queria, e ver que, às vezes, a realidade é diferente. Eu acho que eu acabei caminhando muitos pacientes, né? Então, a gente pega alguns cursos, por exemplo, direito, medicina e engenharia, que costuma ter um imaginário interessante, né? Desculpe para as pessoas, dos seriados norte-americanos. Aí a pessoa entra, você vê que é uma realidade completamente diferente e a pessoa fica para baixo. E ela, às vezes, acha que o problema está sendo o ensino, que está sendo a faculdade, o sistema.
quando a pessoa tem esse problema, as chances de dar errado o curso, da pessoa desenvolver outros problemas, aumentam bastante. Então, quando o paciente, né, o cliente, ele tem essa noção e procura a nossa ajuda, conseguimos o quê? Ofertar a terapia, porque ele vai passar o quê? A não olhar somente essa questão externa, é a faculdade, o sistema, mas vai poder aprender como lidar com isso. Ou, resumindo, aprender a lidar com as frustrações do dia a dia que fazem parte da vida de todo ser humano. E essa que é a parte mais interessante, porque quando a gente começa a entrar dentro de algumas coisas que a gente realiza dentro da TCC, fica muito claro para ele, né? Assim, algumas distorções cognitivas, algumas coisas que é necessário ter um olhar diferente sobre aquilo, e o quanto que o crescimento é imensurável. Eu vejo, assim, na prática como psicóloga, o quanto que essas pessoas, quando entram, em pouco tempo, aprendem rápido, né? E começam a utilizar isso, sim, e o desenvolvimento é muito positivo e muito rápido mesmo. E aquilo que a gente costuma falar, né? Não é necessariamente doença, né? É qualquer situações e tudo que a gente precisa desse auxílio, dessa intervenção. Muitas vezes é só um ajuste, não tem necessariamente um distúrbio ou alguma coisa, é só uma questão de ajuste mesmo. Outra coisa que acontece também são com as pessoas que mudam de profissão, tá numa profissão e aí percebem que não é aquilo, e aí, né, é como se o mundo acabasse agora, eu vou ter que fazer tudo de novo, vou ter que voltar do zero, e não é bem por aí, né? Então, assim, dentro também desse suporte que a TCC dá, quanto que ela pode aproveitar daquela antiga profissão para poder recriar, para poder se reinventar e se posicionar novamente, né, sem essa sensação de tempo perdido, sem essa sensação de desperdício, né, de energia, de tempo, enfim. Sim. Bom, como a cultura, né, Jaque, interfere bastante. Então dá a sensação que nós temos que ser imediatistas e não mudar nunca, né? Não, eu escolhi essa profissão e aí eu vou ter que seguir ela, eu vou ter que escolher, eu vou trabalhar naquele lugar, tem que ser para sempre. E se eu desisto, se eu mudo, eu sou fracassado porque a família e tudo vai achar. E às vezes não é assim. Às vezes a pessoa se condena a um sofrimento que é algo mais enraizado culturalmente, porque você vê que em outras culturas não tem muito isso. Às vezes a pessoa escolhe da profissão mais tarde, a pessoa consegue experimentar outras situações, outras formas de trabalho. A gente às vezes não sabe que gosta de uma outra coisa porque não experimentou. Então acho que a cultura ela também tem moldado bastante essas pessoas, levando até a intensificar esse estado de frustração e tudo, o que a gente vê muito nos nossos consultórios. Como que Thiago, quando você atende, assim, chega um paciente para você e tem todas essas questões, como que é o suporte dentro da psiquiatria? O suporte da psiquiatria é aquele suporte básico da saúde mental de acolher a pessoa. Então, eu sempre brinco com os pacientes, falo assim, antes de você estar aqui, a pessoa fez de tudo para não estar na minha frente. Ela fez de tudo, né? Para ter força, coragem, fé e tudo. Então, ela já chega no estado, assim... literalmente, tipo assim, sou fracassado, estou entrando dentro do consultório psiquiátrico. E a gente sabe que não é assim, a gente está querendo, pelo contrário, prevenir transtornos, poder reabilitar e tudo. Então a pessoa, ela chega, às vezes, com sintomas X, talvez achando que é uma ansiedade ou depressão, que tem alguns sinais específicos, sinais e sintomas, só que é muito superficial se a gente analisar isso e falar, toma essa medicação e pronto. Porque a gente sabe que dentro da saúde mental tem essa questão do equilíbrio, tanto das questões genéticas, né? Se pegar aquele modelo biopsicossocial, né? Então temos tanto a questão genética, fisiológica, mas temos o social também.
E isso interfere muito. Eu falo que às vezes o problema social é a minha pior doença, porque eu não consigo medicar algumas outras coisas, né? Então, quando eu procuro entender quando começou aqueles sintomas, aí eu falo assim, o meu marido me bate, por exemplo, eu sofro algumas humilhações no trabalho, estou insatisfeito com o curso. Então, muitas vezes tem alguns gatilhos, mas que a pessoa não percebe que isso pode ter desencadeado. Uhum. Entendeu? Então, acho que geralmente é puramente uma doença, um transtorno que apareceu. Então, o que nós fazemos? A gente acolhe a pessoa e tenta entender, né, a queixa principal que ela trouxe naquele momento, mas tentamos ver como é o dia a dia dela, esse contexto dela, trabalho, família, amizade, como ela se vê, né, diante do espelho. Então, temos que ver tudo para a gente poder analisar com calma e, a partir daí, conseguimos traçar algumas metas, alguns objetivos de tratamento. Obviamente que se houver uma necessidade de medicação, a gente vai medicar porque sabemos que há um adoecimento que a pessoa pode ter, né, por questões genéticas, fisiológicas e tudo. Então, o cérebro é um órgão, então ele pode adoecer, infelizmente. Mas, se eu não tiver a reabilitação desse paciente encarar, ele vai ter recaídas e vai só piorar a situação. Então, eu costumo analisar quando a gente trabalha com a equipe multiprofissional, né, com as nossas queridas terapeutas, a gente encaminha, eu falo que é como se fosse uma fisioterapia. A gente não é nada uma pessoa que teve um acidente, fica tempo acamado no hospital e tudo, sem ela ter reabilitação, porque não vai conseguir depois voltar a andar direito. Então, precisa o quê? De todo dia ter aquela reabilitação. Então, a terapia, ela vai auxiliar nessa reabilitação e encarar o dia a dia. Então, eu falo que é obrigatório. Se o paciente não faz, ele está comprometendo o tratamento. Porque sabemos que, infelizmente, as questões sociais interferem muito. Então, aí eu converso com uma pessoa da importância da psicoterapia, né? Não é bater papo, muito pelo contrário, é um serviço, né? Uma prestação de serviço, de reabilitação. Não temos aquela caixinha fechada, né? Tem que ser tantas sessões como vocês mesmos. A gente demonstra, discute o caso, vocês profissionais avaliam como é que é essa progressão, como é esse tratamento, e a partir daí a gente tem essa dupla, né? Da gente poder cuidar dessa parte mais fisiológica, mais orgânica, e vocês terem esse brilhante trabalho da terapia com resultados fantásticos. Legal. Em consultório, geralmente as pessoas chegam assim, eu vim aqui para TCC, mas é porque eu fiquei sabendo que a TCC é empírica. É bem assim, sério. Isso. É bem estético. E aí a gente conversa, né? Eu gosto de ser bem aberta e conversar bastante sobre o que a pessoa espera do processo, né? Não tem uma fórmula mágica, obviamente, para ninguém. A gente tem técnicas e que realmente funcionam, né? Para quem de fato pratica e leva a sério o processo. Mas não tem uma fórmula mágica. Não tem resposta pronta, né? É um processo. E aí, o legal é fazer com que a pessoa vá buscando e vá achando essas respostas para ela mesma, né? Então, assim, dentro desse contexto que a gente está conversando, principalmente sobre os estudantes profissionais, muitas causas, e aí quem está aí com a gente, quiser colocar aí no comentário, por exemplo, se já passou por alguma dessas situações, né? Comenta aí com a gente. Então, assim, quais os exemplos clássicos de principalmente estudantes universitários que chegam, né? Tem uma divergência entre a própria escolha da profissão e o que a família quer. Então, fica aquele impasse, né? Eu queria uma coisa, mas a minha família quer outra. Então, ele fica na dúvida, sem saber se obedece a família, se encara e leva aquilo, né, adiante, e o medo de que se não der certo, aí, nossa, e aí eu vou ter que bancar isso, né? Tem muita essa questão. O medo da família não apoiar essa escolha, se caso é uma escolha diferente. E agora, e se a minha família não me apoiar, e aí eu vou estar sozinho, a pessoa se sente realmente solitária ali
né, diante de uma escolha que é diferente do que a família quer. Sim. O medo Você viu aqui, de... já que uma pessoa que fez um comentário, acho que é a Ju Padilha, fala assim: quando ficamos doentes, a gente corre para o médico. Por que a gente não faz isso para termos saúde emocional? Interessante. Verdade, verdade, Ju. É porque a nossa própria cultura, né, Thiago, como você falou no início, tem um preconceito. Então, assim, se eu vou ao psiquiatra é porque eu já tô doido. Tem muito isso ainda, infelizmente, né? Então, se a pessoa tem uma pequena dor de cabeça, corre para o médico para já tomar um remédio para poder curar, tirar aquela dor ali. Isso é uma dor física. Mas quando é uma dor emocional, primeiro que ela é mais difícil de se detectar, porque a pessoa vai aceitando aquilo e vai achando comum, né? Até que alguém de fora, por exemplo, vire para ela e fale: olha, isso não tá legal, isso não tá no normal mais. E aí, até ela se convencer, é um processo muito longo, digamos assim, né? Isso. Para as pessoas. Ainda bem que isso já, pelo menos atualmente, isso já tem se modificado bastante, mas ainda assim é um preconceito, né? Demais. A dúvida também de estar fazendo a escolha certa. Será que é isso mesmo? E também essa questão do que você falou: nossa, se eu escolher isso, vai ser isso pro resto da vida. A pessoa não tem esse pensamento de que se eu fui e não deu certo, eu posso voltar, né? E aí fica naquela: nossa, eu tem que ser isso e tem que dar certo e eu não vou poder voltar atrás, né? Isso, como Bom, se fosse a única última, é a única última, né? Tudo ali, é o tudo ou nada. E gera o sofrimento. exatamente. Que é um erro cognitivo, né? Vamos falar um pouquinho mais para frente. Então, deixa eu pegar aqui. Em que a TCC... eu sei que você já falou um pouquinho disso, Thiago, mas assim, Uhum. quando você indica os pacientes para a TCC, como que é essa indicação assim? Dentro da sua estrutura, né? Como é que é essa indicação e como é que é a aceitação, inclusive, deles, ou a resistência? Como é que funciona assim? Sim. Bom, nós, né, da psiquiatria, como eu falei, a gente avalia os casos, né? E muitos, quando a gente vê que tem muitas vezes contextos sociais, que às vezes não são tão favoráveis, quando tem a questão de culpa, ou aqueles pensamentos assim, atrás de fracasso, né? Quando a gente vê que não é uma questão somente neurobiológica, né? Não é aquela pessoa que tenha tudo ok externamente, mas algo só dela. A gente vê que sempre tem essa questão social envolvida, e muitas das vezes são coisas que fazem parte da vida, que é algo natural, e a pessoa tem, às vezes, um pensamento distorcido com relação a isso, gerando o quê? Decepção e frustração. Quando a gente percebe isso, eu costumo falar com o paciente que temos, dependendo de algum caso, alguns medicamentos que podem auxiliar, né, nessa ajuda, nesse tratamento, porém, temos que fazer também a terapia cognitivo-comportamental. Por quê? Porque também é uma ferramenta para poder auxiliar, né, essas questões de sofrimento, aprender a lidar com as frustrações que vão vir. Ela chega com uma, mas vai saber que a vida inteira vai ter isso. Então, é uma boa oportunidade, e nesse início, ela poder aprender. Eu acho interessante a terapia, porque quando você encaminha, a pessoa já tem algumas ferramentas, como se ela mesmo pudesse gerenciar as próximas frustrações, né, como se ela pudesse cuidar de si mesma através das ferramentas que aprendem com vocês. Então, isso é bastante interessante. E aí, a gente apresenta essa proposta. Retornos? Oi? Você fala nos retornos às consultas psiquiátricas? Sim, sim, sim. E aí, o que é legal é que muitos já têm uma noção assim: eu vou ter que ir para um psicólogo, fazer tudo. Então, a gente explica, né, que dessa questão de importância,
Sabemos que temos um leque muito grande de subespecialidades dentro da psicologia. Então, o foco nosso é o paciente. Quando a gente avalia a situação, a gente fala, talvez esse paciente vai se beneficiar dessa terapia, talvez ele vai se beneficiar dessa outra terapia. Então, a gente consegue criar um time, uma equipe multiprofissional, e a gente vai vendo o que cada paciente tem e fazendo os encaminhamentos necessários. O nosso foco maior acaba sendo a terapia cognitivo-comportamental, porque a gente trabalha com ciência. Então, as questões de validação, de comprovação científica, está mais para o lado da terapia cognitivo-comportamental, que é mais tranquila, mais estudado nesse sentido, né? Pensando mais algo científico. E tento explicar isso e desmistificar para o paciente que é a questão de bater papo, porque muitos têm a visão, tipo assim, se for para desabafar, eu vou desabafar com um amigo, eu vou desabafar com a esposa, com um cachorro, com qualquer um. Só que a gente tem que começar a mudar essa questão da cultura. Não é bater papo, como eu falei, é a reabilitação. É um profissional que não te conhece, é um profissional que não tem uma relação, ou seja, vai ser algo mais imparcial, né, possível, não tem nenhuma afetividade por você. Isso é de extrema importância para poder trabalhar dia após dia essa questão dos transtornos, tanto para lidar com os pensamentos, esses pensamentos que prejudicam o dia a dia, e sobre as questões externas também, né, a questão do social como um todo. Legal. Então, assim, só para a gente poder entender um pouquinho de como é que a TCC trabalha dentro desse contexto, o que a pessoa aprende quando ela vai fazer a terapia? Uma das primeiras coisas que a gente faz com o paciente, é o comentário da Ju. Já recebi uma paciente que o psiquiatra informou que se não fizesse terapia não atenderia mais. É um suporte, né, Ju? Igual o Thiago falou. Não adianta fazer só a parte a parte da questão da medicação sem ter um suporte psicológico e para a pessoa conseguir lidar com as questões dela, né? Então, sim, olha só. O que é uma das primeiras coisas que a gente faz é a psicoeducação, principalmente se o paciente ele chega muito ansioso ou mais no estado depressivo, depende da situação. A gente vai fazer uma psicoeducação para ensinar o que é essa ansiedade, como que ela funciona, como que dentro dela aquilo ali, como que é o ciclo da ansiedade, da depressão, enfim. Como é que se dá isso dentro dela, pegando um próprio exemplo dela para que fique claro, né? Então, assim, depende muito de cada caso, né? E tem várias psicoeducações que só o fato dela saber isso já alivia muito e ela já consegue entender, né, o porquê que ela está daquela forma. E ela já consegue, em algumas técnicas, por exemplo, ou de respiração, ou, dependendo da situação, no caso de depressão, de ativação comportamental, ela já consegue mudar um pouco o seu próprio estado, né, praticando essas técnicas ali para poder ficar melhor, né, e lidar melhor com as suas questões. Então, a gente fala da psicoeducação, tem a questão do lidar com essas emoções, né? Como é que eu consigo sentir todas essas emoções e fazer com que elas me favoreçam ao invés de me prejudicar? Porque as pessoas acham que as emoções... a pessoa chega assim, eu detesto sentir ansiedade, eu quero me livrar disso, ou eu sou muito raivosa, eu não quero sentir raiva, ou estou muito triste, essa tristeza está me incomodando demais. Então, a vontade do paciente é se livrar dessas emoções. E a gente já, de cara, eu já falo, olha, não tem como você se livrar delas, você vai ter que aprender a lidar com elas e fazer com que elas fiquem do seu lado, para poder te favorecer.
A questão do autoconhecimento também, conhecer quais são as crenças limitantes, quais são as suas habilidades, as suas forças pessoais, aquilo que ela tem de suporte, de recurso para lidar com essas questões que estão afligindo ela ali naquele momento. E aí serve tanto para a questão do próprio físico, emocional, quanto para lidar com outras pessoas, para lidar com o ambiente, seja do trabalho, seja o ambiente escolar, seja em casa, na família. Como é que eu vou lidar com o que eu penso que é diferente do que o outro pensa? Então, esse autoconhecimento, o fato de se conhecer, é muito relevante para que ele também entenda que às vezes, um ponto de vista que ele tem não significa que ele está errado ou que o outro está errado ou vice-versa, né? Que são apenas pontos de vista que são divergentes, que são diferentes, mas não ele consegue entender que há uma maneira, né, de lidar com o diferente sem que haja um choque ali, sem que haja discussões, sem que haja esse lado oposto negativo. Então, assim, a gente trabalha com, por exemplo, tem a questão das conversas assertivas, né? A comunicação não violenta. Então, tudo isso também a gente inclui dentro desse processo para dar esse suporte e o paciente ele consegue aportes melhores para lidar com suas questões. Isso mesmo. Outra Essa questão da psicoeducação ajuda muito. Como é que é? É importantíssima essa questão da psicoeducação. Sim, sim. Uma outra coisa também que a TCC trabalha é a organização e o planejamento, né, do autogerenciamento, principalmente para os estudantes que estão ali com muitas tarefas, aí tem que gerenciar as suas tarefas para poder lidar com a questão do tempo mesmo, né? Prova, trabalho, outras questões sociais, de sair com os amigos. Então, lidar com tudo isso para algumas pessoas é muito difícil. E ainda mais quando está com a ansiedade aumentada, aí fica aquela sensação de eu tenho que estar ativo e fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, dentro da TCC também a gente consegue trabalhar um pouquinho dessa organização e planejamento. Inclusive, a gente, a clínica, tem a agenda cognitiva que a gente trabalha, que é exclusiva. Vou pegar a minha aqui para mostrar para vocês. Essa agenda aqui tem um suporte muito legal com algumas ferramentas que a pessoa pode utilizar, enfim, para poder fazer esse gerenciamento. Então, esse planejamento, ele traz esse suporte para que eu consiga mentalmente, né, eu consiga me organizar mentalmente para poder realizar as minhas tarefas ali do dia a dia e não ficar preocupado, porque a gente pega um monte de coisa que a gente tem que fazer, aquilo ali fica rodando na mente e a gente toda hora fica pensando uma coisa diferente que tem que fazer, e isso e aquilo, e uma coisa vai atrapalhando a outra. Quando eu tenho isso organizado, a gente ensina muito a colocar as ideias no papel, porque alivia a mente, né? É como se tirasse da mente, coloca ali no papel, isso já tem data e tem hora para acontecer, para eu fazer. Fica muito mais prático, muito mais leve para a pessoa. Bom, dentro desses aprendizados, a pessoa pode utilizar algumas ferramentas também, inclusive, porque dentro da TCC, Thiago, a gente não só faz com o paciente, mas ensina ele a fazer. Então, ele tem a possibilidade dele aprender a fazer com ele e ainda utilizar de algumas coisas com outras pessoas,
né? Então, ainda quando, por exemplo, principalmente os profissionais, as pessoas que já estão se formando, ela tem a possibilidade de utilizar de algumas dessas ferramentas para auxiliar no tratamento ou no atendimento, né, das pessoas com quem ela vai lidar dali para frente. Então, é muito legal. E eu vejo, assim, eu presencio isso, porque a pessoa faz a terapia e aí ela começa, por exemplo, vai falar de algum parente ou algum amigo, e aí a gente percebe que dentro daquele diálogo ele está utilizando de alguma certa forma inconsciente essas técnicas. E é muito legal. Alguns de forma consciente mesmo, comecei a utilizar isso assim, assim, e outros de uma forma mais inconsciente, mas é muito legal, assim, o quanto que isso ajuda, o quanto que a TCC ajuda, né, com essas pessoas. Demais, demais. Bom, gente, tem algum... Deixa eu ver aqui quanto tempo que a gente já tá, porque senão eu me perco. Eu queria saber quem está participando com a gente aí, se tem alguma pergunta, né? Aproveita que o doutor Tiago está aí também, que dá um suporte. Sim. Olha, dona Aqui eu Tânia. aproveitar, vou mandar um beijo para minha mãe que está acompanhando, a Dal, Legal. e duas grandes amigas também, a Estefânia e a Flávia também estão acompanhando. Os especiais. Beijão para todos. Dona Tânia também está acompanhando a gente. Um beijo. Ela trabalha lá no Hospital de Lomberes, onde eu trabalhei. Gente, quem tiver perguntas, tá? Do seu dia a dia, assim, como da psiquiatria, né? A gente tem nessa nossa rotina, as demandas espontâneas também costumam acontecer, né? Como é que é? Não Geralmente se entendi. recebe. As demandas espontâneas costumam acontecer da pessoa procurar vocês primeiro, sem ser por encaminhamento. Ah, sim, sim. Tem algumas pessoas que nos procuram, sim. São pessoas que geralmente já têm mais, não tem tanto esse preconceito, assim, né? E tem uma percepção de que, olha, eu tô bem, às vezes é um ajuste mínimo, assim, mas isso eu não estou conseguindo lidar, e é uma coisa muito que a gente também, ou a gente indica a psicologia, às vezes eu tô na minha vida bem, tranquila, mas aparece algum problema específico do qual eu não consigo lidar, e aquilo começa a atrapalhar a vida no dia a dia. Então, chegam muitas pessoas com essas questões mais pontuais. Inclusive, como a TCC ela já é uma terapia que trabalha com curto, né, um prazo menor de duração aí, né? Quando a gente não trabalha mais um transtorno de personalidade, que é claro que vai demorar um pouquinho mais, mas pode ser muito rápido mesmo. E só o fato de aprender algumas técnicas, já teve pessoas que a gente atendeu que só com a psicoeducação já entendeu o que estava acontecendo e já depois conseguiu lidar com isso, né? Então a terapia foi bem... Nossa, e é tão legal que a pessoa chega como se encontrasse uma libertação, né? É muito legal quando ela atinge esse nível assim, de conseguir identificar, localizar, lidar, né? Tipo assim, é como se mudasse realmente completamente a maneira de enxergar assim, a própria realidade. Né? Exatamente. A gente até pergunta assim, se está bem, assim, estou bem, estou passando por isso, mas estou conseguindo lidar por causa disso, disso, disso. Então, essa questão que você falou muito importante, você está ensinando, né? Por isso que a pessoa reclama assim, mas eu vou lá e não tenho resposta, assim, não é uma resposta pronta. Você vai construir isso, né, ao longo do tempo. Sim. Eu falo aqui de
da psicoterapia breve, mas, gente, é uma psicoterapia estruturada, tá? Não é assim, vai lá, faz uma sessão e pronto, né? A gente tem toda uma estrutura. Então, assim, a terapia comportamental, ela tem início, meio e fim. Então, existe uma estrutura que ela precisa ser seguida, né? Então, assim, não é de qualquer jeito que isso é feito, apesar dela, o fato dela ser breve não significa que ela é desestruturada, pelo contrário. Sim. Vocês já tiveram pacientes com sofrimento alto por não saber escolher uma profissão? Você já teve, Thiago? Já. É bastante comum. Né? Então a pessoa chega literalmente perdida, acha que não gosta de nada e sente obrigação, tipo assim, eu estou no terceiro ano do ensino médio e agora? Não sei, será que essa é a escolha certa, mas eu gosto disso, aquilo outro. Gera um sofrimento absurdo. A pessoa às vezes faz vários testes de orientação vocacional, né, na internet e tudo, mas a pessoa fala, foi algo mais induzido, né, ela já induz algumas coisas, então assim, fica muito perdido, isso traz muito sofrimento, porque vem pressão de todos os lados, né, da sociedade, como um todo, família, dela mesma. Às vezes a família é de boa, trata bem, respeita, mas a própria cobrança dela, por mais uma vez, questão cultural. Eu tenho que sair daqui já pensando que vou ter que ser um curso superior e acha que é esse o caminho do ser bem-sucedido. Né? Então, somente tem um caminho a trilhar, quando na verdade temos pessoas brilhantes dos mais diferentes níveis, né? Mais diferentes caminhos trilhados. Legal. Doutora Flávia, indicado por nós neurologistas também, claro! Claro! A gente tem muito paciente indicado por neuro, e a gente também indica, né, em alguns casos mais específicos, que é necessário, e é também um suporte muito bom que os neurologistas dão, né, principalmente esqueci a palavra agora, nos testes, né, onde a gente precisa de testes neuropsicológicos. Exato. Já está acontecendo atendimentos presencial? Dona Tânia, ainda não. A gente está fazendo só online, tá? Ainda, porque, primeiro, pela questão da própria saúde nossa, da consciência, né? A cognitiva, principalmente, a Renata decidiu, antes mesmo de que o isolamento fosse instaurado aqui em BH, ela já teve esse cuidado, né, com as pessoas e já colocou a clínica toda em trabalho home office dos psicólogos, das secretárias, de todo mundo. Então, assim, a gente ainda continua e enquanto a gente não verificar, né, que há essa segurança para que a gente possa voltar para a clínica, nós vamos permanecer em home office. Tá? Mas breve isso tudo vai acabar e a gente retoma. Mas uma outra coisa também, que foi até importante ela falar isso, eu não sei com você, Thiago, mas assim, houve uma queda de algumas pessoas, um pouco também do preconceito, um pouco da questão do não se sentir à vontade, né? É claro que existem várias questões incluídas aí, mas teve muitas pessoas que não se sentiram à vontade para fazer a sessão online. Então, assim, e muitas pessoas, inclusive, depois retomaram, porque, assim, a gente vê que a situação não tá brincadeira, assim, né? Como que está sendo para você? Você está fazendo também online, né? Sim. E como que completar essa questão com você? Bom, a gente tem que estar alinhado obviamente, com as questões, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, a gente tem que priorizar pela questão da qualidade, da segurança. Por mais que em Belo Horizonte, essa região ainda esteja um pouco mais controlado, se colocar em outras descomparado, a gente quer que mantenha assim. Então, até que
né, se prova o contrário, devemos manter essas questões de atendimentos online. Então, a psiquiatria, então, temos a telepsiquiatria, até as receitas, elas podem ser enviadas pelo WhatsApp para os médicos que têm um certificado digital, então, para facilitar isso. Então, é bem interessante. Então, a pessoa apresenta, gera um código, e aí a farmácia dispensa ao acessar esse código no sistema dela. E aconteceu, tipo assim, deu uma caída no início, porque ninguém estava sabendo o que está acontecendo, né? Porque foi, literalmente, acho que gerou quase um transtorno de adaptação para todos nós. Assim, Sim. praticamente de um dia para o outro foi virado assim, não saiam de casa, né? E aí foi esse desespero. Então, o medo do que está acontecendo, essas indecisões, geram um conflito grande. Culturalmente, nós não tínhamos essa questão muito online, da questão da medicina. Não podia. Só se fosse atendimento remoto, algo muito extraordinário e tal, mas está tendo algumas mudanças. Então, agora foi permitido, né? Então, desde o final de março, teve essa permissão pelo Conselho Federal de Medicina para auxiliar, para evitar essa questão de contágios, mas a gente sabe que as velocidades para acompanhar isso são diferentes. Uma coisa é a ciência, avançar, outra coisa é a mentalidade e a questão cultural avançar proporcionalmente. Então, tem pessoas que ainda são mais clássicas, mais rigorosas com relação a isso, então muitos falam, eu parei a terapia para ir ao psiquiatra, só apenas renova a receita por enquanto, até voltar aos atendimentos. Só que isso aconteceu muito no início. Só que a gente sabe que está permanecendo. E isso, gente, está gerando problemas sérios. Então, a questão da saúde mental hoje está sendo um SOS. Então, muitas pessoas têm comparecido ao pronto-socorro, né, por crise de ansiedade e tudo, ou seja, está desencadeando outros problemas. A gente parou de fazer terapia né, de um modo abrupto, parou às vezes de medicações, porque está com medo de sair de casa. Então eu falo que tratamento, ele não pode parar. O tratamento, o vírus pode matar, mas o transtorno mental também. Então temos que ter esse cuidado, que é algo paliativo, é algo que eu tenho no momento até as coisas se organizarem, se ajeitarem. Então eu falo que também é negociável, temos que aproveitar o que temos com relação à tecnologia. Isso vai estar sendo permitido nessa época de pandemia. Mas temos as exceções, obviamente. Então temos exceções de alguns idosos, né, que são com comorbidades e tudo, a gente tem que avaliar. Tem umas pessoas com psicose, às vezes a internet é um problema por isso entrar na questão de delírio. Então aí tem alguns atendimentos que é importante ser presencial para não agravar a questão né, da doença. Mas temos outros problemas com questões sociais. Então, por exemplo, uma esposa que sofre em casa com filhos ou com o esposo, ela não vai conseguir falar com medo de ouvirem ali e ser criticada, rechaçada. Né? Então, isso tem esses problemas pontuais e não tem jeito, né? Porque ela vai falar. Já tive casos de paciente que falou que o filho ouviu, né? Mas tem uma falta de respeito, ficar ouvindo a conversa, questão da terapia. No final, houve um problema familiar seríssimo, né? Ou seja, a pessoa já estava pedindo ajuda, teve um agravante. Então, a gente tem que analisar ponto a ponto, né? Cada pessoa em particular. Uma grande parte dá para você fazer essa manutenção, tem outros que da psiquiatria não tem jeito. Aí temos que ser no presencial por causa de riscos. Principalmente quando a gente pensa de abusos, né, de essa questão de autoextermínio. Aí, em casos excepcionais, a gente vai, né, tenta uma maneira para poder intervir e ajudar, porque sabe que isso pode gerar um problema tão ruim quanto o Covid e pode ser até pior também. Exato. A Ju está falando, nada substitui o contato ao vivo. Nossa, é muito diferente. Claro. A questão da empatia, do toque, né? A gente é latino, então tem muita questão do toque, né? Do olho no olho, assim. Mas, é igual você falou que a clínica se já adaptou, né, já bem antes com relação a isso, porque é algo mundial, né? É uma pandemia. Então, até a gente não saber o que está acontecendo, para tudo, para evitar o quê? Que a pessoa já tem um transtorno, evitar mais um problema, que seria o adoecimento. Então, dentro das condições,
onde a pessoa possa fazer um atendimento online, a gente recomenda que faça, né? Isso. Porque pessoas que têm algumas questões e se ela para, isso agrava muito, né? Principalmente Sim. pessoas com, por exemplo, toque, que têm um transtorno de ansiedade, né, de outras ordens aí, isso é mais complicado, assim. Ainda mais em meio a logo uma pandemia, onde a gente tem um vírus que a gente não tem controle nenhum, assim, de como tem algumas coisas que a gente pode fazer para prevenir, mas a gente não tem, assim, um controle disso, né? Isso para quem é ansioso, é bem mais difícil para poder lidar. Bom, gente, nós já vamos encerrar, então. Quero agradecer a presença de todos vocês que participaram com a gente. Quero muito agradecer a sua presença, Thiago, conosco. Espero encontrá-lo aqui mais vezes. Está super convidado para outras lives, tá? Quero agradecer a Renata pela oportunidade sempre de estar aqui no Insta da Cognitiva. Quero mandar um abraço para todo mundo aí. Se cuidem, fiquem em casa. E vamos fazer as próximas lives. Deixa eu só falar aqui rapidinho, então. Dia 18, depois de amanhã, né? Vai ter a Semana do Idoso, a partir do dia 18, tá? Então, a gente vai falar de temas sobre idosos. Então, a Ju vai falar com o Agnaldo sobre tempo de criativo cuidado de si e do outro com os idosos. Dia 19, a Renata vai estar com o Almir Tavares, falando sobre os aspectos positivos da pandemia, ocultos nos novos hábitos, ajudando o idoso a se manter em casa. Dia 21, o Alan e a Cláudia vão estar falando do isolamento, e os idosos nos acolheram em casa, né? Porque os idosos já ficavam em casa, né? Agora eles têm uma companhia, olha que legal. Então a gente tem que aproveitar isso e ajudá-los a também passar por esse período. Não, com certeza. E eu quero agradecer mais uma vez, já pelo convite, foi ótimo. Mando um beijão para a Renata por mim, também, né? Uma querida, que sempre, né? Vocês sempre empenhados em poder ajudar nesse resgate, nessa reabilitação dos nossos queridos pacientes. Então, eu fiquei muito feliz e sempre que precisarem, as pessoas podem contar que estamos unidos, né? Nessa época, tanto em pandemias ou não, mas agora, nessa momento de certeza, nós que somos da saúde mental, da psiquiatria, da psicologia, nos encontramos à inteira disposição, né, para poder auxiliar nessa reabilitação, manter a sanidade nesse período, né, Jaque? Claro, claro. Ótimo. Agradeço a parceria sempre. Estamos juntos aí, ajudando com as certeza. pessoas.